E na última parte vimos que ia iniciar a partida entre Seiseki e Saikou a decidir o representante de Tóquio no intercolegial. Fala pessoal, aqui é o João Recaps, avisando logo que para quem não assistiu às primeiras partes da história, é só clicar no vídeo que tá no comentário fixado aí, que é o vídeo com as duas primeiras partes juntas, beleza? E obrigado pelos 10k de inscritos que o canal chegou, pessoal. Choveu inscritos com o vídeo do Bagre. Mas e aí, vocês são Bagre ou craque? Bom, valeu demais por todos que ajudaram a chegar nessa marca. Então, sem delongas, vamos continuar a história. Os torcedores começam a gritar, empolgados para o início da partida. Era o momento. Tsuka destaca que o Kazama estava tremendo antes do jogo e começou a achar que ele poderia estar machucado, mas não tinha mais papo, e finalmente o juiz apita. Mizuki girou dá um pontapé inicial. Eles passam para o Kimishita, que é o que dita o ritmo. Ele dá uma olhada e manda para o Kazama, que inesperadamente recebe o passe de forma desajeitada, deixando a galera sem entender. E Tsuka novamente pensa que ele poderia estar machucado ou algo do tipo, mas Kazama continua e chega a 2 na marcação. Ele tenta segurar um pouco e Kazama pensa que realmente está se sentindo estranho, mas que era apenas euforia. E assim ele já corta o marcador, mas já aparece outra barreira na frente. Mas ele confiante vai pra cima e deixa Kaoru e Narukami na saudade. O Shiba pede o passe, mas Kazama ignora e parte pro gol sozinho e fica de cara com o último zagueiro. Ele ginga e engana o zagueiro, que fica para trás. Agora era só fazer o gol antológico. Ele se ajeita para chutar, mas Kaoru o intercepta na hora do chute. Apesar de não ter concluído o gol, a torcida começa a gritar, impressionados com a jogadaça do Kazama. O treinador destaca que quanto mais forte o adversário é, melhor o Kazama fica. E Kaoru já começa a ficar atento e começa a pensar em como reverter a pressão. Continua a partida com o escanteio rápido do Seiseki. A bola já fica com Kazama de novo, que se mostra imparável, com a zaga adversária passando mal. Mas nisso finalmente conseguem pará-lo dentro da área. Era o pequeno Narukami, que rouba a bola, e o Seiseki desesperadamente tenta roubar de volta, já que estava dentro da área, mas Narukami se mostra liso e sai da marcação na maior tranquilidade. Ele então arranca desde a própria área até o gol do Seiseki, deixando todos para trás. Faltava só passar do goleiro. Ele chuta, mas o goleiro faz uma defesaça, salvando o time, deixando todos eufóricos de novo. A partida continua intensa e os 4 vão marcar o Narukami, mas mesmo assim não consegue, e ele sempre passava toda vez, cansando assim a marcação do Seiseki, e Narukami ainda dava umas zoadas, vendo a marcação nervosa. Kimishita começa a tentar pensar em algo, até que vê Tsukamoto, mas manda ele sair de onde estava, já que estava na área técnica do outro time, fazendo geral rir e ficarem sem jeito. E isso acaba renovando o espírito da equipe de novo. Kimishita então cobra o lateral pro Kazama, que devolve rapidamente. E Kimishita, sem pensar, já vira o jogo pro capitão com um cruzamento. O capitão domina e já parte para cima. A zaga então o fecha, mas ele manda um balaço de longe. Um chutaço. O goleiro defende, mas espalmando para fora, gerando escanteio. A galera fica abismada com um balaço de uns 40 metros do gol. E Kaoru já manda 3 marcarem ele. Kimishita se prepara para cruzar. Todos ficam apreensivos, já que ainda estava 0 a 0. Mizuki começa a pedir a bola para ele, e Kimishita analisa a melhor opção, e assim cruza na medida, no peito do capitão, que domina a bola no ar, com habilidade. Ele gira e dá uma bicicleta inesperada, mas a bola vai para fora, ia ser um golaço. Nisso o treinador manda o Tsuka ficar de olho em como Mizuki joga, pois Mizuki estava tentando mandar uma mensagem para ele, uma mensagem subliminar. Tsuka não entende muito bem e o treinador explicou que antes da partida falou com o Mizuki. Ele falou que ia jogar com tudo, mesmo tendo acabado de melhorar da lesão, pois queria enviar um recado para um certo companheiro de equipe. O treinador destaca que o Mizuki foi quem mais ficou feliz por ele, Tsukamoto, entrar na equipe, e revelou para o Tsuka de como o Mizuki não era nada bom no começo, então meio que foi uma identificação entre os dois, como se ele quisesse demonstrar que ele pode conseguir sim, mesmo que no começo seja muito difícil, ou ouvir críticas, mas que ele não ligue para isso e continue. Voltando para a partida, Kazama já parte para cima e faz o lindo gol, abrindo o placar 1 a 0 para o Seiseki em cima do Saikou. Todos comemoram e Tsukamoto fica sério e diz para o treinador que entendeu o recado.
Bom, o jogo agora tá 1 a 0, porém Kaoru diz que Mizuki não vai conseguir carregar o time dele sozinho a partida inteira, então eles precisam isolá-lo e manter a posse de bola. E Saiku se anima e não se mostra abatido pelo gol recebido, e assim volta pro jogo confiante. O juiz apita e recomeça o jogo, e Saiku mantém a estratégia de manter a posse de bola, e Kazama vai até Kaoru fazer uma marcação individual a mando do treinador, deixando quem estava assistindo surpresos, pois acho que o Kazama não terá chance no mano a mano contra ele. E assim Kazama continua a marcação e fica pensando que precisa pará-lo, já que ele é o coração do time do Saiku. Porém, do nada, Kaoru pega a bola e chuta, marcando o gol do empate, deixando Kazama completamente sem reação, pois nem sequer entendeu nada. Assim o placar fica 1 a 1. Kazama continua incrédulo com a técnica e rapidez do Kaoru e pensa o quão bons são as pessoas que ele está jogando. Mas não tinha outra forma, Kazama continua com a estratégia bastante tenso, porém ele continua com bastante dificuldade em conseguir parar as jogadas do Kaoru. Kuruzu e os outros também ficam tensos, pois nunca viram alguém levar a melhor no mano a mano contra o Kazama, e agora ele estava sendo derrotado facilmente. Nisso começa a aparecer flash do passado do Kazama, onde uma mulher que parece ser a mãe dele diz pra ele que não ia poder levar ele com ela, e falou que ele era um menino forte. E voltando, o Kazama sente que pela primeira vez está sentindo o gosto da derrota. Já estava para terminar o primeiro tempo, mas ele não desistia. Assim Kaoru faz uma bela tabela e fica na cara do gol. Ele chuta, mas Kazama se joga com a cara na frente do chute, levando um balaço em cheio, mas pelo menos evitou o gol. Kaoru então chega nele e diz que ele só podia estar desesperado para fazer algo assim. E Kazama, sangrando, não nega e diz que eles não podem perder, mesmo que ele tenha que se arrastar na lama, pois viu alguém cair e se levantar inúmeras vezes. Tsuka começa a gritar, incentivando Kazama. Ele se levanta novamente e fica sério, e fala pro Kaoru que as coisas iam começar a ficar interessantes agora. E assim termina o primeiro tempo, com altas emoções, com Saiku controlando o jogo na maior parte do tempo. Bom, isso segundo os especialistas da arquibancada. Os jogadores então aproveitam para conversarem, para ver no que precisavam melhorar para o segundo tempo. Tsuka começa a chorar do nada, irritando Kimishita Senpai. E Tsuka diz que só está emocionado por ver todos eles jogando com tanta ousadia e alergia, e que se fosse um jogador melhor, poderia estar ajudando a equipe, mas no momento só era capaz de ficar torcendo por eles, e se acha patético. Vendo isso, Oshiba dá logo uma testada de costume no Tsuka, falando que eles vão vencer. Enquanto isso, Narukami não estava gostando nada de ter parado de receber os passes, e começa a discutir com o Kaoru, pedindo para que recebesse. E então Kaoru promete que vai procurar ele no segundo tempo. E Kaoru também aproveita para falar pro pessoal que provavelmente o Seizeki irá recuar e jogar no contra-ataque, e isso fará com que ele domine a partida. Voltando para o nosso time, Kimishita Senpai nota o desgaste físico e mental do Kazama, além do Oshiba. Kimi então joga a garrafa nele do nada, perguntando se ele já estava morto. Oshiba ironiza e diz que era raro ele puxar a conversa assim. Kazama fofoca pro Tsuka e revela que eles dois não se davam muito bem, e por isso do nada se estranhavam. E Kimishita continua e fala pra ele que ele estava correndo e botando pressão desde o começo da partida, e também estava fazendo jogadas ofensivas, e por causa disso agora estava completamente exausto. Aí depois disso o Oshiba retrucou, aí já viu. Mas depois eles pararam porque para eles o orgulho era irrelevante agora. E assim partem para o segundo tempo, confiantes em vencer. Saiku dá o pontapé inicial dessa vez, mas são pegos de surpresa com a alta marcação do Seizeki, que estava fazendo uma marcação em cima, pressão, diferente do que eles previam. Os especialistas começam a comentar que foi uma escolha ousada, mas que não fazeria o time jogar assim. Tsuka, não entendendo nada, pergunta da Obukata a estratégia, e ela explica que como Kaoru dita o ritmo da equipe deles, eles precisavam bloquear todos os caminhos para ele não pegar a bola. Ele acaba entendendo, mas se pergunta por que não fizeram isso desde o começo. Mas a Obukata tem que explicar de novo e fala que isso era arriscado, devido ao grande desgaste que isso causava. Mas a partida continua, com Oshiba tentando cortar todas as jogadas de Saiku. Ele tenta chegar em todos os lances, e por isso se mostra completamente desgastado. O camisa 2 adversário chega nele e joga uma trégua, dizendo que um jogador deixa o maiô em um jogo do ano passado, devido ao cansaço.
e todos da arquibancada começam a ficar impressionados com o esforço do Oshiba, que estava se sacrificando na partida. Mas ele não gosta muito ao ouvir isso e diz que ele será o protagonista agora, e continua correndo sem parar para interceptar os lances. Uma bola acaba sobrando para ele, ele corre em direção a ela, mas acaba não aguentando mais e acaba caindo no chão, sem conseguir continuar. Nisso era o momento, o Tsukamoto é mandado para o jogo. Assim Oshiba sai cansado e aplaudido por todo mundo, e com sua irmã muito orgulhosa dele. Agora faltava apenas 20 minutos de jogo, era tudo ou nada, é hora do Tsuka brilhar. Mas ele deixa o calção cair, fazendo geral rir e ficar constrangido. E Kaoru fica meio preocupado, pois sempre que Tsuka entra nos jogos, ele acabava levantando o astral da equipe. Nisso Tsuka entra no campo e passa algumas instruções para o senpai do treinador. Era uma mudança tática e Seizeki opta por recuar por agora. Assim o Saiko toca a bola e se anima, pois agora ia conseguir dominar o jogo. Kaoru pega a bola e Kazama já chega junto. Eles começam outra disputa no mano a mano. Kaoru fica gingando até que ele consegue passar. Porém Tsukamoto chega, dando cobertura, roubando a bola. Agora é o contra-ataque. Ele passa para Kimishita, que passa para o capitão. Ele segura a bola um pouco e devolve para o Kimishita, que sai em disparada para o ataque, com Kazama e Tsuka. Ele pensa um pouco qual era a melhor opção, e assim, ele faz um lindo passe para o Tsukamoto, o deixando na cara do gol. Ele domina com habilidade dessa vez, todos ficam olhando tensamente. Era o momento, ele chuta sem jeito, fazendo a bola ir fraca. Quando ela ia entrando, Narukami consegue impedir, acabando com o que ia ser o gol de consagração do Tsukamoto. Ele ainda fala pro Tsuka que ele não ia ter outra chance como essa, mas Tsuka sai irritado. A partida continua e Saiko já chega no gol, mas o Inohara Senpai faz outro milagre, uma defesaça. Saiko não para de botar pressão e Seizeki tenta aguentar o jogo como pode, só esperando uma chance de contra-atacar. Narukami então vê uma brecha e corre, porém Seizeki não vê sentido no que ele fez, já que a bola estava no ar, sobrando para o Kaoru. Kaoru então faz uma bicicleta para o gol, a bola passa direto pelo goleiro, e na verdade era um passe, e já era tarde para perceber, e Narukami pega livre a bola e faz o gol, aumentando o placar para 2-1. Eles comemoram enquanto a galera do Seizeki sente o baque. Mas não Tsuka, que manda logo o Narukami sair do meio, para ele botar a bola em jogo de novo. E Saiko, ao ver, nota que o Seizeki ainda não tinha desistido, mas agora só restava atacar. O juiz apita, e agora é os últimos 5 minutos. Kazama vai para cima dos marcadores, deixando eles para trás, e todos correm. Era o último lance. Alguns amigos do Tsuka gritam, o incentivando, o fazendo ficar confiante. Kazama então passa a bola para o Tsuka, que recebe e leva um escorão do adversário. O juiz faz menção de marcar falta e Tsuka acaba tropeçando, mas consegue dar um toque na bola e o juiz acaba dando vantagem na jogada. Kazama recebe o passe e Kaoru já chega junto, mas o capitão consegue continuar a jogada. Mizuki vai pro chute e o Saiko desesperado fecha o gol, mas na verdade ele dá um passe pro lado, pro Kazama. A zaga inteira chega para interceptar, mas eles são pegos de surpresa. Kazama passa a bola pro lado, pro Tsukamoto, deixando ele na cara do gol. A torcida grita e outros ficam paralisados. Era o lance decisivo. Ele parte pro chute então confiante. Ele chuta na trave, errando o gol decisivo, mas a bola volta e todos correm para tentar pegá-la, mas Narukami foi mais rápido e mandou a bola para fora. Assim, o juiz dá o apito final. Era o fim, e Saiko se consagra o vencedor, frustrando a chance de Seizeki de representar Tóquio no intercolegial. Os jogadores não aguentam e começam a chorar. Tsukamoto fica completamente abalado por ter errado o gol. Bom, continuando, em um flashback, mostra que quando ele tinha 5 anos, Tsuka tinha um gato, que depois sumiu, apesar de sempre ficarem juntos. O pai dele disse que quando estava na hora de um gato morrer, ele ia para um lugar morrer sozinho. Pouco tempo depois, o pai de Tsukamoto faleceu em um acidente, e Tsukamoto pensou, a vida é assim. Mas talvez a vida não se trate de coisas que perdemos, e sim do número de coisas que a gente valoriza. Depois da partida, alguns jogadores do Seizeki se reuniram, pois era a despedida do Kazahara Senpai. Nisso chega Mizuki, que vai até o Kazahara.
pois eles eram bastante amigos. Eles começam a conversar um pouco e falam sobre a derrota, bastante tristes. Chegando de madrugada, Mizuki estava esperando Kazahara, que já ia viajar. Eles comentam de novo sobre o jogo, que foi por pouco, ressaltando que não achava o Tsukamoto culpado, e sim o time todo, por não ter a força para contra-atacar. Mizuki pergunta para Kazahara se ele vai continuar jogando. Ele responde que sim, mas não mais em campeonatos. Mizuki pergunta também se ele achava que teria acertado aquele gol, e Tsuka perdeu. Kazahara diz que, para ser sincero, tem certeza que marcaria. Eu também acho que acertaria, eu acho. Mas, continuando, Kazahara fala que talvez não teria forças de chegar àquela posição, naquela situação. E eles só tiveram aquela oportunidade porque Tsukamoto estava lá. Assim, eles se despedem. E por último, Kazahara pede para Mizuki cuidar de Tsuka e Kazama. E depois disso, ele finalmente vai embora. Ele começa a se lembrar de vários momentos juntos com Mizuki, de vários momentos que passaram juntos, e durante todo esse tempo, ele acaba não aguentando e começa a chorar. Depois disso, aparece Kazama jogando futebol com os amigos, com a mesma tropinha do começo do anime. O mano lá, que é amigo do Kazama, questiona sobre o Tsukamoto, que não quis ir jogar, e parecia deprimido pelo telefone. Kazama, sem jeito e pra não falar a verdade, inventa que ele teve o coração partido pela morena. O Kazama ainda estava bastante pensativo pelo que tinha ocorrido e preocupado com o Tsukamoto. Ao fim da pelada, ele diz a verdade pro mano do que tinha acontecido com o Tsukamoto. Assim, ele finalmente entende a situação e pensa que não deveria ter chamado então. Mas enquanto isso, Tsuka continua sua corrida no finzinho do dia. Ele dá de cara com o Obukata e a questiona por que ela está ali, e ela responde que foi vê-lo. No mesmo momento, Kazama estava se dirigindo à escola, bastante reflexivo. Ele se lembra do Tsuka e do mano do futebol, que disse para ele, Kazama, que ele finalmente tinha encontrado um lugar para ele. Kazama pensa que não tinha parado para pensar nisso, e se recorda de quando era mais novo, e sempre levava ralho, pois alegavam que ele nunca pensava no time, e só em si. E agora ele acha que, apesar do time ser muito estranho, eles o aceitaram como ele é. Kazama começa a chorar, emocionado na escola, pois pela primeira vez queria vencer de verdade com os companheiros de equipe, pois dessa vez gosta muito do time. Enquanto isso, Tsuka fica nervoso em frente da Obukata. Ela nota que ele parecia não ter dormido muito, e ele sem jeito confirma. Ela também percebe que, apesar das olheiras, ele não estava com os olhos inchados, então provavelmente não conseguiu chorar. Ela então diz para ele que quando se dorme, não há como evitar os pesadelos, e mesmo quando se acorda, você ainda continua pensando nisso. E por isso ele começou a correr depois do jogo de ontem, pois está sentindo que os pesadelos vão o alcançar se ficar relaxado. Ele, surpreso, pergunta como ela sabia, e ela fala que passou por algo parecido. Ela queria ser uma escritora, fazia tudo o que mandavam, e ela escrevia sem parar. Mandou seus textos para vários concursos, jornais e afins, porém sempre a recusavam. Mas apesar de chorar sempre à noite, no outro dia tinha forças para continuar. Mais uma vez, as lágrimas não apareceram. O coração não queria aceitar, apesar do corpo já saber, ela ia desistir. Tsuka fica surpreso e tocado ao ouvir isso, e ela fala para ele ser sincero e chorar, se isso que ele está sentindo dói. Mas ele fala que não tinha direito de chorar, pois todos no vestiário o confortaram, mas alguns estavam abalados e chorando, pois queriam continuar a lutar, mas não conseguiram por causa dele. Então precisa ficar forte e pedir desculpa a todos, pois a responsabilidade foi dele. O Obukata se irrita e puxa ele, dizendo que isso é um jeito bem chato e convencional de pensar, e ele nem é assim normalmente. Ele correu muito pelo time, mas não conseguiu trazer a vitória. E as pessoas só fracassam quando desistem no meio do caminho. Por isso que você chora e tenta na próxima. E ainda conforta ele, dizendo que a culpa não foi dele, e que ela é a pessoa que mais pega no pé dele. Então ele devia confiar nela. Nisso, Tsukamoto se emociona e começa a chorar sem parar. E esse foi a terceira parte da história, o dos episódios do 9 ao 12. Eu tô pensando em como identificar os vídeos para vocês não se perderem, tipo botando uma hashtag na thumb.
algo assim. Às vezes vou mandar as partes juntas, outras não, como essa agora. Geralmente eu termino em 3 vídeos, mas nesse tem 24 episódios, então vai ter muito mais partes. Bom pessoal, se gostaram, não esqueça do triplex, se inscreva, like e comenta, para ajudar no engajamento do vídeo e me motivar a trazer mais. Obrigado por todos que assistiram até o final. Então até a próxima parte e um abração.